Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia. Vamos fazer a correção das atividades? Para hoje, iremos fazer a correção da atividade revisando o estudo das soluções. Vamos lá. Olha essa questão aqui. Água mineral engarrafada e água mineral com gás são classificadas respectivamente como substância e material homogêneo? Vamos ver aqui o que é um material homogêneo. O material que é homogêneo, deixa eu pôr aqui na canetinha. O material que é homogêneo, ele é um material que da sua extensão, a gente vê apenas uma única fase. Então, por exemplo, quando você pega uma água mineral, vai lá no mercado, compra uma água mineral. De uma ponta a outra do líquido, você vê quantas fases? Apenas uma. Então, esse é um material que é chamado de homogêneo. Já o material que é heterogêneo, é um material que a gente vê mais de uma fase. Então, por exemplo, a água e o óleo. Quando a gente olha da sua extensão, a gente vai ver então a fase da água e a fase do óleo. Então, é heterogêneo. Hétero de diferente, homo de igual. Por isso que heterogêneo, mais de uma fase, fases diferentes. Já homogêneo, uma única fase, tá certo? Então, vamos lá. A água mineral engarrafada ou a água mineral com gás. A água mineral engarrafada, a gente não só vê uma única fase de extensão a outra? Já a água mineral com gás, a gente vê o que então? Imagina aqui que eu coloquei, imagina aqui que eu coloquei num copo e tá cheio de água com gás. Não fica aparecendo aqui um monte de bolinhas do gás carbônico que está presente na água? Ou seja, a gente não vê da sua extensão total, a gente não vê só uma única fase. A gente vê a fase da água e a gente vê a fase do gás. Então, a água mineral com gás, ela é um material que é heterogêneo. Vou colocar aqui só hétero. Então, é um material que é heterogêneo, porque a gente vê mais de uma fase. E a água mineral engarrafada, a gente só vê uma, né? Então, já vou escrever aqui homo. Mas por que não poderia ser uma substância? A substância, ela é algo puro. O que quer dizer que é algo puro? Quer dizer que só tem aquilo. Ou seja, só tem, no caso, que se é água, só teria, então, H2O. Mas a água mineral engarrafada e a água mineral com gás, ela é um material. Por quê? Como é uma água mineral, além da água, ela tem adicionado a ela os minerais, como, por exemplo, cloro, como, por exemplo, magnésio. Todos esses minerais estão junto com a água. Então, se fosse só água, só H2O, se fosse só H2O, seria uma substância. Mas como tem mais outras substâncias adicionadas, ou seja, existem esses materiais adicionados a essa substância, ela se torna, então, um material. No caso, material homogêneo, porque a gente só vê uma única fase em toda a sua extensão. Então, água mineral engarrafada é homogêneo, água mineral com gás é heterogêneo. Então, é esse item aqui. Certinho? Vamos para a próxima. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Nos frascos contém óleo, água e gelo. Então, aqui o óleo, a água e aqui no meio o gelo. No 2, água gaseificada e gelo. Então, a água, essas bolinhas aqui que a gente está vendo, são os gases e em cima o gelo. E 3, água salgada, gelo, óleo e a brita aqui embaixo. O número de fases em cada um é respectivamente. Ou seja, quantas fases a gente consegue observar aqui? Vamos contar. Temos aqui a fase, então, do óleo, uma fase. Temos aqui, então, a fase do gelo, 2 fases. E temos aqui, então, a fase da água, 3 fases. Aqui apagou. Então, nós temos ao total aqui 3 fases. Aqui no segundo, a fase aqui da água, fase 1. A fase aqui das bolinhas do gás, fase 2. E temos aqui também a fase do gelo, fase 3.
Então, nessa aqui também temos 3 fases. Então, 3, 3. E nessa aqui, fase do óleo, 1. Fase do gelo, 2. Fase da água, 3. E aqui a fase da brita, 4. Então, temos 4 fases. Nenhum desses materiais é uniforme, ou seja, a gente não vê como se fosse só uma coisa, de extensão em extensão. Então, nenhum é homogêneo, todos são heterogêneos. Então, 3, 3, 4. Temos aqui, então, esse item, beleza? Vamos para a próxima. Ao preparar um suco, percebe-se que foi adicionada uma quantidade excedente de açúcar. Como podemos denominar essa solução? E aí, você já tomou aquele suco bem geladinho, gostoso, mas aí você toma, no final fica aquele tanto de açúcar, parecendo um mel no final, né? É exatamente isso aqui. Tem um suco com um excesso de açúcar. E como que a gente pode denominar essa solução, então? Ela é insaturada, ela é supersaturada ou ela é saturada? Então, vamos relembrar. Opa, deixa eu escrever aqui tudo de novo. Vamos lá. Insaturada. Letrinha bonita, né? A solução insaturada é a solução que a gente tem aqui um copo e o nosso líquido, né? Que quando a gente adiciona uma quantidade, por exemplo, de sal, imagina se é água e sal. Eu adiciono uma quantidade aqui de sal, ainda é possível adicionar mais sal. Ou seja, ainda é possível dissolver mais sal. A solução saturada é a solução que ela já está cheia. Ou seja, o que quer dizer isso? Que ela não dissolve mais sal. Então, se eu coloco, ela vai ficar aqui sal no fundo. Ela não consegue dissolver a quantidade de sal ou de açúcar, no caso, né, depende do nosso soluto, ela não consegue mais dissolver esse soluto. E a solução que é supersaturada, ela é uma solução que, ela inicialmente é uma solução que é saturada, ou seja, ela tem sal aqui no fundo, ou um açúcar, ela tem um soluto no fundo, ela não conseguiu mais dissolver, ela está uma solução cheia. E aí, quando eu aqueço essa solução, depois que então eu aumento a temperatura, eu aqueço, esse sal, esse açúcar, esse soluto, ele é dissolvido. Então, conforme a gente vai aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade dessa solução, beleza? Então, aqui, ao preparar um suco, a gente percebeu que ficou esse excedente aqui de açúcar. Então, essa solução é insaturada? É uma solução que a gente poderia dissolver esse açúcar? Não, né? Porque ele não foi dissolvido. Ela é uma solução supersaturada? Foi aquecida e dissolveu tudo? Não, porque se tivesse sido aquecida, não tinha esse excedente aqui de açúcar. Ela é uma solução saturada? Certinho, é uma solução saturada, né? Uma solução que está cheia, que não consegue dissolver mais. Ela é uma solução substancial? Não, não existe isso. Se ela é uma substância, ela já não seria uma solução, né? Porque para você ter uma substância, teria que ter só uma única substância, só uma única coisa. Como, por exemplo, eu dei o exemplo no exercício anterior da água, que no caso é água destilada, que ela tem 99,9% de pureza de apenas H2O. E aqui no caso não, eu tenho a água, eu tenho as substâncias que representam o sabor do suco, o cheiro do suco, nós temos também a sacarose, que é o açúcar. Então temos várias substâncias que estão presentes no suco, beleza? Vamos lá para a próxima. Ao preparar um soro, precisamos de uma solução composta por 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de água. Então, 34,2 gramas aqui de açúcar e 18 gramas de água. Podemos dizer que o açúcar é um solvente, uma vez que sua massa é maior que a da água. E aí, o açúcar é um solvente ou o açúcar é um soluto, né? Então, temos aqui, imagina um copinho, e aqui o líquido que é a água. Então, o açúcar que a gente está adicionando, ele é chamado de, deixa eu colocar aqui, açúcar, ele é chamado de soluto, beleza? E o líquido aqui, no caso, ele é o
solvente. Por quê? O solvente é aquilo que dissolve. E o açúcar, então, é o soluto. Então, o açúcar é o solvente? Não, né? O açúcar é o soluto. A água é o solvente e o açúcar é o soluto. Certinho. Então, a água solvente, porque dissolve, e o açúcar é o soluto, porque é dissolvido. Ambos são solventes, pois dissolvem-se um no outro. Errado, né? Vamos lá, para a próxima. Pessoal, muita atenção aqui nessa questão, que eu vi que vários de vocês não conseguiram responder corretamente. Então, vamos prestar bastante atenção para a gente ficar joia. Ao preparar uma solução em 100 gramas de água, adiciona-se 90 gramas do sal NaCl. Então, o que está querendo dizer? Eu tenho aqui um copo, NaCl é o cloreto de sódio, é o sal presente no sal de cozinha, né? Então, tenho aqui 100 gramas de água ou 100 ml, né? É quase a mesma quantidade. E adiciona, então é adicionado aqui 90 gramas de NaCl. Sabendo que o coeficiente de solubilidade deste sal é 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius, podemos dizer que... Então, o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, ele nos diz o quanto é possível dissolver. Então, por exemplo, eu tenho aqui o copo e a aguinha de novo. O que o coeficiente de solubilidade ele nos diz? Ele nos diz o quê? Que a 80 graus Celsius... Opa, deu uma travadinha. Que a 80 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas de sal em 100 ml ou 100 gramas de água. Então, o que é isso? Se eu colocar 61 gramas, quer dizer que vai ficar, 60 gramas vai ser dissolvido e vai ficar 1 grama aqui embaixo. Se eu colocar 59 gramas, todo o sal vai ser dissolvido. Ou seja, 60 gramas é o máximo que é possível ser dissolvido. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, nessa solução foi preparado 90 gramas, foi adicionado 90 gramas de sal em 100 gramas ml. Se o máximo que é possível dissolver desse sal é 60 gramas, é o máximo, que a gente viu que é o coeficiente de solubilidade. Então, o máximo que ele dissolve é 60. Mas se adicionou 90, então vai dissolver 60 e vai ficar excedente aqui como corpo de fundo que a gente chama 30 gramas. Então, ficou aqui excedente 30 gramas de sal. Os 60, então, foram dissolvidos e os 30 ficaram aqui no fundo, como que a gente chama de corpo de fundo. E essa solução, então, é o que a gente chama de solução que é saturada. É uma solução que está cheia, né? Como a gente viu no exercício passado. É uma solução que está cheia, que não é possível dissolver mais. Ela não consegue dissolver mais. Ela já atingiu toda a sua solubilidade. Então, vamos ver aqui qual é o item certo. A solução formada é insaturada? Errado, é uma solução saturada. Se a temperatura for aumentada, formará corpo de fundo? Não, se eu aumentar a temperatura, ele vai dissolver isso aqui tudo. A solução é insaturada com 20 gramas de corpo de fundo? Não, se é insaturada, não tem corpo de fundo. Se é insaturada, dissolve tudo. Todo o sal foi diluído? Não, temos aqui o corpo de fundo, né? O máximo que ele conseguiu diluir, que conseguiria diluir, foi o 60. Temos aqui o excedente. A solução é saturada? Certo, a solução é saturada. E temos aqui os 30 gramas de corpo de fundo. Pessoal, nós terminamos por aqui a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe de perguntar, beleza? Eu estou à disposição. Beijinho, tchau, tchau.